É isso aí, galera, beleza? Tudo bem? Hoje a gente vai começar uma videoaula referente ao período da ditadura militar, que vai de 1964 até 1985, tá? Antes da gente começar essa aula, tá? Aqui não tem nenhum interesse partidário, tá? Aqui não tem nenhuma alegação política de partido A, partido B, partido C, tá? Aqui na nossa videoaula isso não interessa, tá? O nosso objetivo aqui é apenas estudar este período da história do Brasil, tá? E vamos ficar somente neste ponto. Se porventura alguém não estiver satisfeito, não gostar, tá? Infelizmente, eu peço desculpa a vocês, mas eu não posso omitir informação A, informação B, tá? De acordo com ideologia, porque o meu objetivo aqui é trabalhar o que aconteceu no passado, tá? O meu compromisso aqui é com o estudo da história, não é um compromisso partidário, beleza? Lembrando que eu sou professor de história, eu não sou aqui representante de partido A, partido B, partido C, tá bom? Então vamos lá, gente, na nossa última aula, na nossa última videoaula, nós vimos aí o golpe de 1964, no qual nós vimos forças aliadas aos Estados Unidos que tomaram o poder em 1964. O primeiro presidente a assumir o governo foi Castelo Branco, tá? E quais foram as características do governo de Castelo Branco? Logo de cara, tá? Castelo Branco, ele cria o PAEG, tá? Que é o Plano de Ação Econômica Governamental, ou PNG, Plano Nacional Governamental. Aí vai de acordo com a banca que você está estudando, se é Enem, beleza? Se é Unicamp, beleza? UERJ, ou simplesmente estudando para a prova, né, do professor. Tá? Então, ou é PAEG ou PNG, beleza? Quais são as características do PAEG, né, desse plano de ação econômico aí? Tá? É simples, vamos relembrar a situação até o presente momento. O Brasil, da década de 60, ele está em uma grande crise econômica, principalmente, tá, por causa das reformas de Juscelino Kubitschek, não é unicamente por causa dele. Tá, nós temos que lembrar, por exemplo, o governo de Dutra, em que abre o Brasil ao capital estrangeiro, levando aí uma sobrecarga de importação. Então, nós temos uma sobrecarga de importação e nós temos as reformas de Juscelino Kubitschek, levando o Brasil em uma grande crise econômica. Tá? Agora, Castelo Branco subindo ao governo, ele lança esse PAEG justamente para tentar conter essa crise. O que ele vai fazer neste momento? Ele vai fazer o arroxo salarial, congelamento do salário, tá? Ele vai suspender a lei de remessa de lucro, isso é importante. Vamos relembrar que no governo do Jango, ele criou a lei de remessa de lucros, impedindo que os bancos e as empresas estrangeiras levassem o lucro dele para os seus países de origem. Então, ele suspende a lei de remessa de lucro, congela o salário mínimo, beleza? Proíbe o aumento do salário, tá? Provoca um arroxo salarial. Também ele cria o FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Tá? O que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para quem não sabe? Tá? É quando você é mandado embora, você recebe, né, esse fundo de garantia. E como que é acumulado este fundo de garantia? Este fundo de garantia é acumulado porque é retirado do salário do trabalhador e da empresa. Então, a empresa paga uma quantia em cima do salário do trabalhador e o trabalhador é descontado uma fatia do salário dele. E esse dinheiro é acumulado lá no Ministério do Trabalho. Então, ao longo de 10 anos vai, né? Essa goteirinha na poupança lá no FGTS. Quando você é mandado embora, você recebe esse FGTS, tá? Então, a primeiro momento, você fala assim, pô, então é bom, né? Mais ou menos. Por quê? Antes da criação do FGTS, o trabalhador era proibido de ser mandado embora.
A única forma de um trabalhador perder o emprego é ele pedir demissão ou abandonar o seu emprego. Neste momento, Castelo Branco, ele então vai lá e acaba com qualquer estabilidade de emprego. Tranquilo? Então, aqui, o que você tem que lembrar, tá? Que é muito importante a gente dar uma olhada nisso, principalmente pré-vestibular. Qual é a característica do PNG, tá? O Plano Nacional Governamental ou o PAEG? Qual é a característica? Que ele vai tirar o Brasil dessa crise econômica? Vai tirar. Mas quem vai pagar o pato para tirar? Então, o governo ditatorial, ele vai focar em explorar o máximo possível o trabalhador. Então, ele vai sucatear o trabalhador brasileiro, tá? Para o trabalhador brasileiro não ter condição de comprar. Isso vai fazer com que os produtos, né, dentro do mercado brasileiro caiam, fazendo com que a classe média e a elite brasileira, que era o grupo que estava apoiando a ditadura, lá no golpe de 64, passa a ter regalias. Então é simples, durante todo o período ditatorial, a classe média e elite brasileira vai se dar bem. Lá no finalzinho da ditadura, quando eles começam, a elite e essa classe média, começar a perder poder de compra, aí que o negócio fica feio para os militares neste momento, beleza? Então, vamos voltar para o início da ditadura. O PAEG foi feito e deu sucesso, beleza? Deu sucesso. Então, a inflação brasileira começa a cair. Para ter uma ideia, em 1964, quando a ditadura entrou, beleza? Quando os militares entraram no poder, a inflação era aí 92%, entendeu? 91%, a inflação. Então, logo depois, o PAEG, em 64, 92%. Em 65, já cai para 35%. 66, 39%, 67, 24%, beleza? Então, a inflação cai. Entretanto, como eu falei com vocês, isso vai ser feito expropriando toda a riqueza do trabalhador brasileiro. Então, vamos olhar o PIB. Tá? Em 64, o PIB brasileiro, ele era de 2,9%, em 68 vai para 11,5%. Cresceu. Entretanto, tá? A concentração de renda. Tá? O Brasil estava em uma grande concentração de renda. Em que sentido? Vamos analisar aqui. Aqui, ó. Em 64, beleza? A desvalorização do salário, ele está em torno de 3%. Beleza? Agora vai 64, 3%, a desvalorização. 70 já está em 5%. 72, 10%. 74, 17%. Beleza? Então, para você ter uma noção da situação, em 65, para um trabalhador ele ter, né, o dinheiro para ele garantir o seu sustento, então, quanto tempo ele é necessário para ele trabalhar para conseguir a cesta básica, né, pagar suas contas, água, pagar as contas, beleza? Eu preciso de, sei lá, eu preciso de X horas para poder pagar meu aluguel, minha água, minha luz e meu telefone, beleza? Em 65, o tempo de trabalho de um trabalhador para conseguir alcançar esse dinheiro era de 88 horas, beleza? Ou seja, 2 semaninhas, né? 2 semaninhas e pouquinho ali ele já pagava. Então, 2 semanas era para pagar as contas, as outras 2 semanas era, né? Aí era, né? Festa e assim por diante, tá? Roupa, remédio, né? Divertimento, que uma pessoa precisa se divertir. Já em 66, já subiu para 109 horas, tá? 67 caiu um pouquinho, 68 também, né? Esse cair é o seguinte, de 109 foi para 105, tá? 101, beleza? Em 69, 110, beleza? Na década de 70, 1970, nós temos 105, 71, 111, beleza? O ápice da parada foi em 74, que chegou a 163 horas,
beleza? Então, fazendo a média aí, que um trabalhador, ele trabalha 40 horas semanais, então faz as contas, quanto tempo o cara tem que trabalhar para conseguir sustentar. Não é nem remédio, é água, luz, beleza? E comida, e aluguel. Tranquilo? Show de bola? Então, pulando a parte econômica, vamos voltar para a parte política. Tá? Castelo Branco, ele cria o ato institucional número 1. No ato institucional número 1, ele suspende qualquer organização. Então, é proibido aí, ó, organização de base, sindicato dos trabalhadores, as ligas camponesas foram suspensas, a União Nacional dos Estudantes foram cassadas, né? Teve cassações de vários deputados, senadores que eram contra o golpe de 64, já começou a cassação no ato institucional número 1, tá? No ano seguinte, 65, tá? Castelo Branco lança o ato institucional número 2. No ato institucional número 2, ele suspende os partidos políticos. Fica aí instaurado o bipartidarismo. Tá? Então, a ditadura vai lá e cria 2 partidos políticos. A Aliança Renovadora Nacional, que é a famosa Arena, beleza? E o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Tá? É importante a gente salientar que muitas pessoas, principalmente nos anos 2000, a gente está em 2020, 2010 é o máximo que chegou esse movimento, que algumas pessoas chamavam o Brasil, desta época, de ditabranda, tá? Que o Chile, por exemplo, era ditadura, tá? Porque Pinochet esculachava lá. E aqui no Brasil, não, né? Era mais light. Mas por que dessa explicação? Justamente por causa do bipartidarismo. Que eles alegavam que o Brasil era uma democracia porque tinham partidos políticos. Tinha eleição e o caramba 4. Mas como que era essa eleição? Tá? Como que era esse esquema? Existiam esses 2, a Arena, que era do lado da ditadura, e o MDB, que era uma oposição à ditadura. Entretanto, se você criticasse a ditadura, falasse mal da ditadura, você era caçado. Então, eles fizeram isso para mascarar a ditadura, beleza? Os outros partidos políticos foram proibidos. Então, a UDN foi proibido por lei, tá? O PTB, o PSD, que eram aqueles partidos antes da ditadura, todos eles, né, foram pro saco, caixão e vela preta para eles, acabou. Agora eles vão ou para a Arena ou para o MDB, beleza? Com eleições para governador chegando, beleza, em 1966, tá, a ditadura vai lá e lança o ato institucional número 3. No ato institucional número 3, ele suspende eleições diretas para governador e prefeito. Quem vai escolher os governadores, né? Quem vai escolher os prefeitos será o poder executivo na figura do presidente da República. Então, Castelo Branco é quem vai decidir quem vai ser governador, beleza? E ele vai decidir quem vai ser prefeito. Além disso, é criado neste ano a Lei de Segurança Nacional. O que é a Lei de Segurança Nacional? É a instauração dos inquéritos policiais militares em caso de segurança, ou seja, se uma pessoa for considerada subversiva, quem vai julgar essa pessoa não vai ser o júri, não vai ser o poder judiciário, serão os militares que julgarão esse cara. Então, os militares eles vão lá e passam, além de controlar o poder legislativo, eles pegam boa parcela do poder judiciário, e absorvem, beleza? Com a Lei de Segurança Nacional, beleza? Tranquilo nisso? Para, né, justificar esse caráter, tá, que eu falei com vocês, que a ditadura militar brasileira ela vai mascarar essa ditadura com um regime democrático, beleza? Só que ninguém engoliu. Tá? Tanto que ele cria uma nova Constituição neste momento, que é a Constituição de 1967. Quais são as características da Constituição de 67? Ela é outorgada, ou seja, ela é imposta. Ela amplia a justiça militar, então aí ela vai absorver, além desses casos subversivos, vai absorver os casos de segurança, beleza? E o caso de economia. Quem vai organizar a economia,
tá? Ou seja, quanto X% do imposto vai para onde? Vai para a saúde, vai para a educação, né? O legislativo atualmente ele que faz isso. X% do imposto de renda vai para a saúde, 10%, 12% vai para a educação, beleza? Saúde, educação, saneamento básico, segurança, agricultura, beleza? Então, o legislativo que vai administrar essa parada. Nessa época aí, com a Constituição de 67, tá? Ele centraliza tudo nas mãos do presidente da República. Então, é o presidente, centralização política. É o presidente que vai decidir isso, tá? Vai pegar todos os atos institucionais criados até neste momento, beleza? E vai absorver na Constituição, beleza? Proíbe em relação ao trabalhador. Ele proíbe greve, é proibido, e manifestações contra a ditadura também é proibido, beleza? Tranquilo nisso? Aí, Castelo Branco sai do governo, porque ele ele falece, beleza? Quem sobe no lugar dele é Cosse Silva, tá? Cosse Silva, ele sobe, é interessante a gente falar sobre isso, é como se fosse uma corrida, beleza? É como se fosse uma gangorra, tá? Aí a ditadura foi lá e pague, a população pobre se dá mal. Ato institucional número 1, proíbe isso. Ato institucional número 2, proíbe aquilo. Ato institucional número 3, proíbe outra coisa. O que aconteceu? Pressionou. Quando pressionou, ocorreu uma reação. A população reagiu, tá? E qual foi a reação da população? Manifestações, tá? Em 1968, ocorreram várias manifestações aqui no Brasil contra a ditadura militar, justamente por causa das reformas, né, que o Castelo Branco tinha feito. Então, é justamente no colo de Cosse Silva que a bomba explode, beleza? E tem uma outra parada também, que aí faz parte, né, da interdisciplinaridade, tá? História, ela não é isolada, beleza? Igual os livros, né, parece lá, capítulo 13, ditadura militar, capítulo 14, fim da ditadura. Não é assim que funciona. As coisas estão interligadas, né? Ou seja, no caso, Guerra Fria. Qual é o contexto que a gente tem? 1968 são vários movimentos, né, liberais pelo mundo contra a Guerra Fria. Nós temos nos Estados Unidos o movimento de Martin Luther King exigindo igualdade, né, os direitos sociais lá. Nós temos aí o movimento hippie contra a guerra do Vietnã, beleza? Na França nós temos manifestações também contrários à Guerra Fria, à construção de armamento nuclear, né? Nós temos aí também o crescimento do rock, nós temos os Beatles, né? Nós temos Rolling Stones criticando justamente essa política belicosa, né, internacional. E isso reflete aqui no Brasil com estes movimentos sociais. A população brasileira criticando, tá, este governo altamente autoritário. Tá? Então, várias manifestações contra isso e um governo autoritário. O que aconteceu? Polícia. Em uma dessas manifestações, o estudante secundarista de 17 anos, o Edson Luiz, foi morto pela ação truculenta da polícia. Pronto, a população já estava bolada. Com essa situação aí explodiu, tá? Várias manifestações, tá? O mais famoso dele, nós temos aí a manifestação em março de 68, que foi o assassinato do estudante Edson Luiz. Em julho de 68, nós temos a passeata dos 100 mil. 100 mil pessoas se reuniram no Rio e São Paulo contra a ditadura militar, beleza? Além disso, nós temos greves no estado de São Paulo, tá? Justamente contra, né, essa reforma trabalhista feita no governo de Castelo Branco. Aí nós temos greve em Osasco, né, em Minas Gerais, a gente tem em Belo Horizonte, a gente tem Contagem, né, o ABC Paulista também explode em várias greves e assim por diante, beleza? Aí, no mesmo ano, tá, no dia 7 de setembro, o deputado o Moreira Alves, ele vai até o Senado, né, e
joga no ventilador, diz que o governo brasileiro ele é autoritário, censurador, que está perseguindo as pessoas, né? Que ele está destruindo as liberdades brasileiras e convoca a população contra o exército. Ele diz, meninas, não namorem com militares enquanto ele estiver no governo. Mulheres casadas com militares, não durmam com seus maridos enquanto isso está acontecendo. E joga também, acusa os militares de já torturarem prisioneiros, tá? Torturas e assim por diante. Aí o exército brasileiro acha que é um absurdo e exige, beleza? O impeachment do Moreira Alves, exige a saída dele. O Senado não concorda, fala que ele é um legislador e ele tem total direito disso. Aí o que foi feito? Em dezembro de 1968, beleza? Para 69, lança o Ato Institucional número 5, o movimento mais repressor que se tem da ditadura. Quais são as características do Ato Institucional número 5? Tá? Fechamento do Congresso, o Senado foi fechado, suspensão do habeas corpus e do habeas data, beleza? Mais cassações, fim das eleições sindicais, qualquer manifestação é proibida no Brasil, toque de recolher, pena de morte, censura e banimentos, tá? No ato institucional número 5. Beleza? Em dezembro de 68. Tanto que algumas pessoas já falam, não, é 69 que ocorre o ato institucional número 5. Qual foi o primeiro, né? A primeira, aquele, conforme eu falei com vocês, né? Falei da gangorra. Pesou, ocorreu uma reação da população, que é a passeata, né, dos 100 mil, as manifestações. E agora? Né? Ato institucional número 5. Qual foi a reação? Beleza? A reação da população principalmente por causa do Partido Comunista Brasileiro. Agora, e o Partido Comunista nessa? Como é que tá? Desde 1945, tá? O Partido Comunista Brasileiro ele tá ilegal. Ele não existe no Brasil. Existem comunistas? Existem. O que eles queriam? Beleza? Lembra até aquele memezinho de internet. Nós queremos a implantação do comunismo no Brasil. Beleza? Só que nem partido eles tinham. Tá completamente desorganizado. E agora? Esse grupo, ele ocorre aí um racha. Tá? Era só o Partido Comunista Brasileiro. Aí os caras, não, vamos lutar contra a ditadura, mas vamos utilizar os meios legais. Vamos continuar com manifestações, do jeito que estavam. Beleza? Já um outro grupo dentro do partido falou assim, não tem condição disso acontecer. Óbvio, tá? E se a gente for pra rua, a gente é preso, não tem condição. A gente precisa ser mais violento. Aí eles passam a utilizar da guerra. Tá? Então explode aí uma guerra civil no Brasil. Com essa situação, nós temos aí o governo ditatorial e o Partido Comunista do Brasil. Beleza? Que é um grupo dentro do Partido Comunista Brasileiro que sai, abandona o Partido Comunista Brasileiro e cria um outro partido, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, PCB, PCdoB. Beleza? Quais eram os principais grupos? Nós tínhamos aí o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, que tem esse nome aí em homenagem ao Che Guevara, que foi a data da morte dele, tá? 8 de outubro. Beleza? Então, criou-se o MR8. Qual era a característica do MR8? O MR8, ele utilizava dos sequestros. Então, ia lá, sequestrava uma pessoa importante para o governo brasileiro e exigia, para a gente soltar o cara, você vai ter que soltar 50 pessoas aí que vocês prenderam de forma ilegal. Beleza? Então, era esse o trabalho dos caras. Então, tanto que eles sequestraram aí o embaixador americano, o Charles Burke Elbrick, o embaixador alemão, von Hohenlohe, beleza? Então, eles trabalhavam com sequestros, tá? Existe um outro grupo, que é a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, óbvio, né? Palmares, Zumbi dos Palmares, é o VAR Palmares. É uma pessoa importante que participou desse movimento, é a própria ex-presidente do Brasil, a Dilma Rousseff. Qual é a característica, o Carlos Mink também, Carlos Lamarca, qual é a característica do VAR Palmares?
eles, o modus operandi dele, né? Como que é esse sistema? Eles não, eles passavam a utilizar ataques terroristas, né? Carro-bomba, roubava banco, beleza? Então era um grupo mais violento desta época, beleza? Outro movimento que a gente tem é o Comando de Libertação Nacional, o Colina. O Colina, ele era liderado em vários grupos, né? O Colina, ele foi, por causa da inteligência do Brasil, né, do Exército Brasileiro, o Colina foi, né, erradicado no Brasil, beleza? E qual era o modus operandi do Colina? Mesmo esquema, tá? Do VAR Palmares, tá? Ataques terroristas, carro-bomba, sequestros e assim por diante, beleza? Outro que a gente tem é a Ação de Libertação Nacional, ALN, beleza? O líder da ALN era Carlos Marighella, o inimigo número 1 da ditadura militar, tá? Ele era aí o 01 da luta contra a ditadura. Qual era o modus operandi? Carro-bomba e assim por diante, beleza? Os caras iam lá, manjavam. O general do exército, ele mora ali. Todos os dias, às 8 horas da manhã, ele tá saindo. Beleza? Aí, nesse dia, todo dia, aí um dia eles vão lá, organizam, passam o carro lá e metralha o cara. Brau! Beleza? Ah, não, todos os dias, às 3 horas da tarde, um major do exército vai no restaurante almoçar. Beleza? O que a gente faz? Pega uma pasta, coloca uma bomba ali na pasta e vai lá. Chega lá, deixa a bomba no restaurante, bum! Explode geral. Beleza? Esse era o ALN. Tranquilo? Tranquilo nisso? Todos esses movimentos são movimentos urbanos, são guerrilhas urbanas. Beleza? A única guerrilha rural é o Araguaia. Tá? O Araguaia fica ali na região, né, do norte brasileiro, na região ali do Rio Amazonas, e eles se inspiravam em Cuba. Cuba, o movimento lá comunista lá, surgiu entre os camponeses, beleza? Então, o Araguaia era baseado nas ideias cubanas, enquanto os outros, né, o Colina, o VAR Palmares, o MR8, todos eles eram movimentos urbanos, baseados aí lá na União Soviética, lá nos anos 20, tranquilo? Essa é a principal diferença. Outra coisa importante do Araguaia foi a própria ação do Exército Brasileiro. Como está mais afastado, né, está no meio rural, lá no meio do mato, o Exército Brasileiro ele pôde, né, ter o seu treinamento à prova. Então o Exército Brasileiro fez uma grande campanha contra o Araguaia, tá? E assassinou geral, massacrou geral. Pouquíssimos sobreviveram. Tranquilo aí? Show de bola? Então, em 69, o ato institucional número 5 começa a ser efetivado, tá? E em 69, o Corse Silva, ele sai. Quem entra no lugar dele é Médici, tá? Esse Médici eu vou falar com vocês numa outra videoaula, para não deixar longo esse material, então eu vou dividir em 2 etapas o período da ditadura militar, beleza? Então, galera, um abraço, um beijo, um queijo para todos. Fui!